Deus abençoe. Glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Cordeiro Santo de Deus, suas maravilhas no nosso meio. Nosso coração te anseia, Senhor, nosso coração te deseja, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim aqui no Jardim Arpoador, como é no céu. Venha sobre nós, Senhor, a tua doce presença. Xarabaia, suricanda, labachei. Nós te louvamos e te recebemos. Amém, Jesus. Boa noite, povo de Deus. Paz esteja convosco. Lá na minha igreja eu falo assim: Cristo nos une sempre mais. Amém? Cristo nos une sempre mais. Quem está feliz com Jesus aí, levanta a mão. Quem está retornando hoje para a igreja depois que começou a quarentena, levanta a mão. Seja bem-vindo, viu? Estávamos te esperando, ó. Faz um coração para ele aí, ó. Estávamos muito se fala do novo normal. Ah, é um novo normal. Não, irmão, não tem novo normal, tem um novo de Deus. Tem vinho novo, tem nova estação. Se novo normal, porque agora nós vamos viver sem rir, sem abraçar, sem cumprimentar, irmão, não é esse o novo normal que Deus quer não, viu? Amém? Eu vi um vídeo lá, dia 1º de agosto, lá na China, não tem ninguém de máscara lá. E não é nós do Ocidente que viveremos escravizados pelo diabo, não. Claro que nós vamos tomar as devidas precauções, mas nós vamos voltar a sorrir sim, em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Ontem foi um culto glorioso, foi uma noite poderosa, uma noite profética, mas hoje a unção será maior. Hoje haverá uma porção maior de Deus. O Espírito de Deus nos dá uma palavra para essa igreja, eu quero dar aqui. Nós estamos fazendo uma cruzada de milagre, mas eu estava orando ontem e o Senhor mandou eu trazer uma palavra para a igreja. Não é para o indivíduo que precisa de um milagre, mas é para a igreja, amém? E eu queria agradecer o apóstolo, também o bispo, pelo carinho, pelo amor, pela amizade, por essa caminhada tão gostosa que nós estamos fazendo juntos, e parece que a gente já se conhece há 20 anos, né? Isso é coisa só o Espírito de Deus para fazer, né? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Também está comigo aqui o pastor, que é um profeta de Deus, Reinaldo. Levanta a mão assim, Deus usa muito. Está aqui o pastor Anderson, está aqui o líder de jovem da minha igreja, o Jorge. Está aqui o Mazei lá na fotografia, né? E também está comigo o Marcão. Cadê o Marcão? O Marcão lá no fundo. E está aqui o Alisson, o profeta Alisson. Cadê ele? Está ali, ó. Então cada um numa cantinha estratégico aqui para ouvir a voz de Deus aqui, porque hoje vai ser forte, amém? Abra sua Bíblia. Também quero saudar os irmãos que estão em casa. Como é bom ter você aqui conosco, né? Que Deus abençoe. Tem os irmãos que são da faixa de risco, que estão se resguardando. Irmãos, vocês vão receber nada como está aqui. Aqui é bem melhor, porque nós sentimos de forma palpável a presença e a unção de Deus. Mas vocês estão aí, receba também a bênção na vida de vocês, em nome de Jesus. Uma grande honra ter você, e peço para você, compartilhe essa mensagem, e fique atento, porque que nada tire você desse momento profético, daquilo que Deus tem para essa igreja, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Um abraço também para a bispa, né? Que Deus abençoe, né? Tá passando aí, tá assistindo, né, bispa? Deus abençoe. Saudades, viu? Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2. É fácil achar Apocalipse, né? Quem achou já levanta a mão assim. Quem não achou ainda? Deixa eu ver. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão. Misericórdia, irmão. Liga no celular. Amém. Tá no celular, amém. Apocalipse capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros, os 7 candelabros de ouro.
Eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. E eu sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. E agora vem uma advertência da igreja. Eu tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, da onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. E se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Mas você tem a seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amado Espírito Santo, traz a revelação da Tua palavra, vem com Teu poder, queremos mais da Tua presença, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus, amém, Jesus. Podeis assentar no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É uma grande alegria estar de volta aqui, já é a terceira vez que eu tenho a honra e o privilégio de ministrar aqui. Meu coração está muito feliz e grato diante de Deus. E voltando agora diante de um dos momentos mais difíceis da nossa história dos últimos 100 anos. Estamos aí vivendo algumas crises, uma crise sanitária, uma crise econômica, política, uma crise institucional, ou seja, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. Fala, pastor, mas nós estamos passando por essa prova? Estamos, e nós estamos passando junto. Você aqui na Zona Oeste e eu lá na Zona Leste. A tua dor aqui é a minha dor lá, a tua batalha aqui é a minha batalha lá, mas eu quero dizer para vocês, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por Jesus Cristo que nos amou, amém? Estão passando, está ficando para trás, e a palavra vencedor é vencer as dores, vencedores, é vencer as dores. Então, tenho certeza que Deus vai nos visitar no culto de hoje. Eu tenho orado a Deus, como pastor que eu sou, orado a Deus pela igreja e tenho procurado tentar acompanhar a igreja. E eu sei que não é fácil nós pastorearmos uma igreja num tempo como esse. Ainda bem que nós temos a internet, temos o WhatsApp, temos as redes sociais, então dá para nós olharmos o comportamento da igreja, e isso é um pouco preocupante, porque a mídia, que ela é governada pelo espírito do anticristo, ela tem bombardeado o coração das pessoas de forma muito forte, e esse bombardeio tem causado medo, pânico, histeria, tem causado depressão, síndrome do medo, do pânico, e isso tem abalado muito a igreja. Então se você ligar lá nas mídias, pelo establishment, que é totalmente globalista, buscando uma ordem mundial, a gente vê que a mídia, ela está falando, e está apavorando todo mundo, e nós como igreja, nós não vivemos por aquilo que nós vemos, ouvimos ou sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. A igreja de Jesus, ela não baseia a sua vida no plano humano, mas no plano espiritual. A igreja de Jesus, ela tem um noivo, ela tem um espírito que é o candeeiro,
essa é a igreja do Senhor. E às vezes a gente fica em tomar uma posição entre dois pensamentos. A gente fica cocheando entre dois pensamentos. Vou para cá, vou para lá, faço isso, faço aquilo. E eu estudando sobre as igrejas para poder trazer o alimento para a minha igreja e para as igrejas que estão debaixo da nossa oração, da nossa amizade, eu li uma coisa na primeira carta em Éfeso que eu fiquei chocado. Diz assim, no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala com Éfeso, mas a carta de Éfeso serve para Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, serve para Filadélfia. Ou seja, a carta de uma serve para as outras. Ou seja, eu tenho que olhar o que está acontecendo com essa igreja para que não aconteça comigo. Então, como que foi? Vou contar rapidamente para vocês. A igreja de Éfeso, como ela nasceu. A igreja de Éfeso, ela nasceu de uma viagem missionária. O apóstolo Paulo, na terceira viagem missionária, ficou em Éfeso, cidade de Éfeso, por 3 anos. E Deus começou a ele usar de uma maneira poderosa em Éfeso. Éfeso era uma cidade que tinha o templo de Diana. Diana era a deusa da fertilidade. Existiam sacerdotisas, as prostitutas cultuais, que a Diana, ela pregava que existia purificação por meio do sexo. Então, no final de semana, 90, 100 mil pessoas iam para Éfeso. Então, ali, nos nichos do templo, nos buraquinhos do templo, existiam as vendas de imagem de escultura de Diana, do templo. E Paulo chegou ali, e eu falo que Paulo é o homem bomba do Evangelho. Quando Paulo chegou ali, ele começou a pregar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele começou a pregar a verdade, e Deus começou a fazer um rebuliço em Éfeso, começou a salvar muitas pessoas, e a Bíblia fala que chegou num ponto tão gritante, uma briga tão grande, tão difícil, que o sindicato da idolatria foi até os principais da cidade falar assim: olha, ele está derrubando as vendas da deusa dos Efésios. Nós não estamos conseguindo vender mais, porque esse homem está pregando e ele está impedindo, trabalhando e prejudicando todo o comércio da cidade. Precisamos mandar esse homem embora. Deus usou tanto ele que numa das campanhas fizeram uma fogueira numa praça e as pessoas começaram a jogar os livros de feitiçaria, de idolatria, e fez uma fogueira muito grande. Ou seja, aonde o Evangelho do Senhor Jesus Cristo chega, ele transforma. Esse é o Evangelho que nós pregamos, que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu vejo no parlamento, eu falo com pessoas sendo tocadas pelo nosso testemunho, porque nós estamos pregando o Evangelho. O Evangelho, ele muda, ele transforma. Aonde quer que você esteja, você foi plantado pelo Senhor para dar fruto e para mudar a atmosfera daquele lugar, para trazer o céu aonde você foi plantado. A oração de milagre, que é a oração que Jesus ensinou aos discípulos, eles queriam fazer milagre que nem Jesus. Ensina-nos a orar para fazer milagre. Eu ensino: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A oração do Pai Nosso, que você nem está nem aí com ela, é uma oração poderosa para trazer milagre na sua vida. E essa oração fala: vem o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Jesus é de curar, de salvar, de libertar. Por isso que nós temos que trazer o reino de Deus aqui na terra. Trazer o reino de Deus é aquilo que Jesus disse: ei, o reino dos céus está próximo. Está próximo está no alcance da sua mão. Não que está próximo que vai vir, não, ele já chegou. E ele pode ser acessado pelo levantar das suas mãos. Esse é o reino de Deus.
E Paulo sabia disso. Paulo não andou com Jesus, mas viu Jesus na estrada de Damasco e teve a sua vida transformada. E agora, ele lá estava fazendo um rebuliço. Falaram para ele: Paulo, vai embora para Jerusalém, porque senão a coisa vai ficar feia aqui para você. E ele deixou Timóteo, seu filho na fé, tomando conta da igreja de Éfeso, e ele foi para Jerusalém. Depois Paulo foi preso e ficou 2 anos preso em Cesareia Marítima. Cesareia Marítima é uma cidade portuária. Depois ele foi enviado por Roma e ficou lá em Roma por 2 anos preso. Eu tive o prazer de estar em Cesareia Marítima, no porto que ele ficou preso. E tive a honra de também estar em Roma, no cárcere Marmetina, onde Paulo ficou preso ali também. O cenário que Paulo fala na carta de 2 Timóteo é o que eu vi lá no cárcere Marmetino. Frio, porque ele pede a capa. Eu fui no verão, mas estava frio lá, porque é no meio da rocha lá embaixo. Tinha goteira de água, assim como ele fala na carta de 2 Timóteo, a sua última carta. Depois João assume a igreja de Éfeso, e João foi os últimos dos apóstolos. Então Éfeso era uma igreja que ela amava Jesus, amava o próximo, e Deus usava ela numa grande e poderosa obra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas aí foram matando os apóstolos, a igreja de Éfeso mudou de liderança, João foi preso, foi decretada a morte para ele, jogaram ele num tacho de óleo fervendo, ele não morreu, ele era o discípulo duro de matar, falou: vamos exilar ele na ilha de Patmos. Mandaram ele para a ilha de Pátimo, onde ele escreveu o Evangelho de São João, ele escreveu a 1ª, 2ª, 3ª João, mas ele também vai escrever um dos livros mais poderosos do mundo, que é o livro do Apocalipse, e que vai trazer uma revelação poderosa para a igreja. Estando ele entre uma caverna, Jesus chama ele e diz assim: João, levanta e escreve o que eu tenho para te falar. E ele levantou, e quando ele olhou para trás para ver quem era que falava com ele, aí ele entra numa visão sobrenatural. Ele começa a ver 7 candelabros, 7 candeeiros. Candelabro é uma haste que segura 7 velas. Existe candelabro de 7 e candelabro de 9. E cada candeeiro era uma igreja. E sabe quem estava andando no meio dela? Era Jesus. E Jesus andava no meio da igreja. Ele passava num candeeiro, olhava, vinha no outro, olhava. Ele olhava para Filadélfia, Tiatira, Laodiceia, Sardes, Éfeso. E ele diz: escreve o que eu tenho para falar para a igreja de Éfeso. Essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são as 7 estrelas que estavam na mão de Jesus? As 7 estrelas são os 7 líderes de cada igreja. O apóstolo, ele é a estrela na mão de Jesus. A Bíblia fala que Jesus fala: eu sou aquele que conserva. Conserva é diferente de segurar, é diferente de carregar, mas conserva, apóstolo, significa: eu sou aquele que te sustento, te fortaleço, te protejo, estarei com você até o último dia da sua vida. Sabe, irmão, vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente... eu sou ovelha, fui ovelha, sou pastor, sou líder, e às vezes a gente liderar, a gente fala alguma coisa para a igreja, alguém não acha ruim, né? Às vezes numa casa com 3 filhos, você fala: vamos sair para comer fora hoje? Um quer ir no Bob's, o outro no McDonald's e o outro quer ir na pastelaria. Às vezes você não acha unanimidade nem na própria casa. Imagina um pastor de uma igreja do tamanho dessa. E às vezes o apóstolo tem uma decisão, tem uma diretriz, e tem alguém que não gosta. Sabe, eu quero dizer para você, meu irmão, que pior de você censurar um líder é Jesus censurar um líder. Quando Jesus tem algo para mudar numa igreja, ele não chama ninguém da igreja a não ser aquele que está na mão dele.
Quando Deus quer alinhar, Ele chama aquele que está na sua mão. Ele é aquele que conserva o apóstolo. Ele é aquele que dirige a vida do apóstolo. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. E ele diz assim, e ele vai falar, e ele vai começar a falar com a igreja de Éfeso. Nós estamos aqui 30 anos depois que Paulo passou por Éfeso. 30 anos depois que Timóteo, é um novo tempo, é uma segunda geração de líderes ali. Já não era mais aqueles que fizeram um avivamento. E ele diz assim, e aqui nós vamos aprender uma regra, como você disciplinar alguém. E a disciplina, meu irmão, não é com o teor de disciplinar, é um teor de alinhamento espiritual. É trazer o reino para um novo alinhamento espiritual. E ele diz assim, e essa regra aqui serve para você, educar seus filhos, você que é líder no trabalho, educar os seus liderados. Primeiro elogia e depois fala a verdade. Primeiro elogia e depois fala a real, o que precisa mudar. Então olha só o que Jesus fala. Eu conheço as suas obras, as obras que você realiza, e eu conheço o seu esforço como a sua perseverança. Então aquela igreja de Éfeso era uma igreja que tinha obra, que gostava de trabalhar, que perseverava. Em outro texto fala, eu conheço o teu labor, e labor é um dia de suor, uma camiseta suada, molhada. Eu conheço o seu labor. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. É bom trabalhar para Jesus ou não é? Quem trabalha para Jesus aqui? Glória a Deus, Jesus espera isso de nós mesmo. Uma igreja trabalhadora. O segundo elogio que Jesus faz, ele diz assim, eu sei que você não pode suportar os maus, e que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que eles são mentirosos. Irmão, nunca antes na história da humanidade nós nos deparamos com tantos pregadores em nome de Deus como temos hoje. Se você abaixar o seu Facebook lá, a timeline vai aparecer uns 10 só num dia. Vai aparecer de ministérios diferentes. E olha, irmão, pregar a palavra, qualquer um prega, mas viver a palavra, poucos vivem. A igreja de Éfeso era uma igreja doutrinariamente sadia, porque era uma igreja que ela averiguava se o pregador estava pregando alguma coisa que era boa ou não, se era de Deus ou não. Faz sentido para você? Não fica aceitando tudo que você vê, não fica aceitando tudo que você ouve. Coloca a prova, passa a peneira da palavra de Deus, e vai ver, vai fazer que nem os bereanos, vai ver se está escrito lá na palavra mesmo que ele está pregando. E o terceiro elogio, ele diz assim, você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. E ontem eu falei aqui, que as provações na nossa vida não se referem de quem é Deus, não quer dizer do que Deus é, mas quer dizer quem nós somos. E na hora da provação, na hora da prova na escola, o professor não fala com o aluno. Na hora da prova, o professor não fala com o aluno fala assim, professor, o que está escrito aqui, como que é isso aqui? Ele fala, não estou ouvindo, não estou vendo, não estou sabendo de nada hoje. Na hora da prova, o professor se ausenta da carteira do aluno. Então, na hora da prova, não é para saber se o ensino foi bom ou não, quer saber como que é o aprendizado do aluno. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está vivendo uma prova aí, levanta a mão. Estamos vivendo uma prova. E a igreja de Éfeso, como que ela suportou a prova? Ela suportou a prova dizendo assim,
ela perseverou e suportou provas por causa do meu nome e não esmorreceu. A pergunta que o Espírito quer saber da igreja: quem vai sobreviver dessa pandemia? Quem vai morrer e quem vai sobreviver? Porque no meu tempo, lá atrás, a gente via que quando a pessoa ficava 2 semanas sem ir na igreja, ela esfriava e desviava na fé. A igreja teve que ser obrigada a fechar por 4 meses. Mais de 120 dias. E o Espírito de Deus está olhando, Jesus está andando no meio da igreja para ver quem vai perseverar até o final. Porque alguns vão cair, mas alguns no mundo também vão se encontrar, porque vão saber que nada são diante do mundo, que o mundo é frágil, as instituições é frágeis, o corpo é frágil, a vida é como uma neblina, mas que o Senhor é o único que pode nos salvar de toda tormenta e de toda tribulação. Você venceu por causa do meu nome. Porque muitos estão se perdendo por causa das más notícias, por causa das más conversações. Mas Jesus, o Senhor é o Deus que está no trono. Deus é o Deus que está no trono. E aqui nós vamos entender o que não pode faltar no nosso meio. Jesus fala: porém, ei, eu tenho porém uma coisa contra vocês. E nós vamos entender a essa igreja que Jesus, ele censura. Jesus, ele não passa a mão na cabeça. Jesus, ele fala a verdade. E ele diz assim: eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. A igreja pode passar pela prova bem? Pode. A igreja pode ser doutrinariamente sadia? Pode. A igreja pode trabalhar e ter obra? Pode. Mas ela não pode perder o seu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor, lembra quando você se converteu a Jesus? Se era chamado para uma vigília, você ia. Se era chamada para fazer evangelização, distribuir folheto na rua, você ia. Você chegava cedo no começo do culto, saía à tarde, você não tinha implicação para nada, você queria trabalhar para Jesus. Cantando aquela música: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Mas aí, você perdeu o seu primeiro amor, você não está sentindo mais a mesma vontade de ir para a igreja, porque agora a igreja foi até você, você tem um celular lá, né? Você não quer mais ir congregar, você vai: eu decidi eu entreguei meu cargo no voluntários, no diaconato, na música, eu entreguei meus cargos. Isso aí é perder o primeiro amor. É porque o líder, é porque as pessoas, é porque, irmão, para de ser vitimista. Deus chama pessoas com autorresponsabilidade. Somente os vencedores são autorresponsáveis pela sua fé, pela sua vida, pela sua caminhada com Deus. Enquanto você jogar a culpa nos outros, você vai andar para trás e longe da reta de chegada. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor, ele é o consumador da nossa fé. Não adianta nós terminarmos a nossa jornada aqui na terra e chegarmos nos portais da eternidade e não tivermos nada para oferecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós não recebemos coroa, porque nós não vencemos, nós perdemos. Eu falei ontem, acho que falei hoje pela manhã na igreja que eu pregava. Deus quer nos abençoar, Ele quer nos dar galardão, porque se Ele não dá, o que eu vou oferecer para Ele lá na eternidade? Os 24 anciões entregavam as suas coroas diante do Senhor. Tem gente que fala assim: o que importa é eu entrar no céu. Não, irmão, entrar no céu vazio não importa, você tem que chegar lá com frutos. Lembra? E ele diz assim: agora, para que nós possamos resgatar e nos alinhavarmos ou nos alinharmos com o céu, 3 verbos é proposto. Jesus fala: lembra-se,
arrependa-se e volte. 3 verbos. Lembra-se é você olhar para trás e ver quem te fez dissuadir da sua fé, do seu amor, da sua companhia com o Espírito de Deus. Lembra-se onde caíste, porque quando você para de amar, é uma queda. Quando você para de amar a Jesus, é uma queda. Quando você para de amar o próximo, é uma queda. Quando você para de amar a tua igreja, é uma queda. E não tem como se levantar mais. Mas Jesus fala, lembra-se. E como diz os Salmos, aprenda a contar os seus dias, para que você encontre um coração sábio. E um coração sábio é falar, olha, foi ali, eu preciso mudar aqui, eu preciso resolver isso. Lembra-se aonde você caiu, arrependa-se. E arrependimento é palavra metanoia. Metanoia é mudança de direção. Metanoia é aquilo que o filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, usurpou a casa do pai, usurpou a herança, gastou com prostituta, com falsos amigos, perdeu tudo, chegou na pocilga, ali alimentando porco e comendo a comida dos porcos. A Bíblia fala que ele caiu em si é metanoia, é arrependimento, cai em si. Opa, quantos na casa do meu pai tem fartura, tem roupa, vestimenta, dignidade, e eu que sou filho estou aqui na pior. Por que está acontecendo isso comigo? E a Bíblia fala, caindo em si, disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dizendo que não sou digno mais de ser seu filho, e pedirei que ele me aceite como um dos seus empregados. Cair em si é você falar assim, hoje é dia de uma transformação. Hoje é dia de mudança de vida. Hoje é dia de eu voltar-se para Deus. Hoje é dia de eu jogar para longe essa nuvem que está cobrindo a minha vida, cobrindo a minha família. Hoje é dia de eu dar a volta por cima. Hoje é dia de eu voltar a Deus, de eu ir e resgatar aquilo que foi perdido. Aquilo que Davi disse, consultou o Senhor. Senhor, levaram nossas coisas, levaram os nossos filhos, as esposas, e agora, Senhor, vou até eles ou não vou? Deus falou, vai. E ele foi, resgatou e trouxe tudo de volta, encontrou lá em Ziglag, e foi lá e restaurou a sua família de novo. Você ter uma metanoia, fazer igual a Abraão, foi com os 318, falou, hoje é dia de eu ir lá e trazer de volta o que me roubaram, o que eu perdi. A Bíblia é cheia de metanoias. Metanoia é quando você fala assim, agora é hora de eu mudar a minha vida. Agora é hora de eu fazer o curso que eu sempre desejei. Agora é hora de eu aprender inglês. Agora é hora de eu emagrecer. Agora é hora de eu ir em direção do meu propósito, do meu destino. Deus está, como eu disse para a igreja ontem, virando chaves aqui hoje. Ele está liberando o seu destino, Ele está liberando a sua vida. E volte. Voltar é pegar o retorno. Primeira placa de retorno. Voltar eu vou me inscrever já para o próximo culto. Agora a minha caminhada com Deus vai aumentar. Eu não vou dar mais espaço para o medo. Não vou deixar o medo dominar a minha vida. Sabe, irmão, Deus, Ele está vendo o nosso coração. Ele está vendo que você levanta para trabalhar. Ele está vendo que você pega ônibus cheio. Ele está vendo que você vai para a feira. Você vai para o supermercado. Deus está vendo que você levanta e você vai no açougue. Deus está vendo que você está fazendo tudo. Mas na hora de voltar para a casa de Deus, você está com medo do Covid. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está olhando para o nosso coração. Um irmão da minha igreja ligou para mim, falou assim para mim, pastor, eu preciso de uma oração. Um rapaz de quase 50 anos,
o senhor ora por mim assim? Claro que eu oro, Deus vai te dar vitória. Deu uma palavra de fé. Falei, porém, faz 120 dias que você não vem na igreja. Seja homem de Deus, que ninguém pare você, porque se as más notícias pararem você, o anticristo, quando se manifestar, vai dominar a sua família. Nós não somos guiados por aquilo que ouvimos, mas somos guiados por aquilo que nós cremos, pela palavra de Deus. Entre ouvir a grande mídia, eu prefiro ouvir, sabe quem? O que Jesus diz lá em Mateus: não andeis ansiosos por coisa alguma, por o que havemos de comer, de beber. Não andeis ansiosos, porque os seus cuidados não vai aumentar 1 metro da sua vida. Não vai aumentar a sua vida, os seus cuidados. Porque ele diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. A nossa segurança está em Jesus. É claro que nós vamos sempre prevenir e fazer nossa parte, mas nós não podemos ser escravos do medo. O medo não pode impedir a nossa vida e a nossa caminhada com Deus. Porque Jesus está voltando. O mundo já está pedindo uma ordem mundial, porque as instituições, uma não aceita a outra, então nós precisamos de alguém para colocar ordem no mundo. É a globalização, é a preparação para o governo do anticristo. E eu disse hoje, numa conversa com um pastor amigo meu, a porta está se fechando, a porta da vida eterna, e quem está com o pé na porta é a igreja de Jesus. Enquanto a igreja estiver aqui, enquanto Jesus não buscar a igreja, o filho da iniquidade não vai se manifestar, porque a igreja está se pontuando, a igreja está se manifestando. A igreja, ela brilha como o sol do meio-dia. A igreja é sal da terra, ela conserva essa terra. Enquanto nós estamos aqui, o nosso plano tem que ser de restauração. Quando o Senhor nos chamar e nos levar, aí o mundo fica para o cumprimento das Escrituras. Mas enquanto estiver aqui, eu tenho que fazer da minha casa uma embaixada de Cristo. O meu trabalho, uma embaixada de Cristo. Eu tenho que fazer aonde eu coloco a planta dos meus pés, uma embaixada de Cristo. Volte às primeiras obras. Primeiras obras lembra o que você fazia na igreja e não faz mais? Volta a fazer. Chama o pastor, conversa com o pastor, com o apóstolo, com o bispo, com o teu líder. Porque se você não fizer, Deus não quer você sem amor. Deus não quer você cheio de teologia, cheio de trabalho, mas sem nada de amor. E se Ele encontrar isso em você, Ele vai vir do seu meio e vai tirar o candeeiro que está na sua vida. E o candeeiro é o Espírito de Deus. O candeeiro é a luz que nos orienta, que nos ilumina. Ele vai chamar cada um. Ele vai falar: chega, você está com o candeeiro e você não precisa. Porque só precisa de candeeiro quem tem amor. Só precisa de luz quem tem amor. Só precisa de orientação quem tem amor. Amém? Aí ele dá o quarto elogio. Mas eu tenho uma coisa a favor de você. Eu estou com paciência com você, porque você odeia as obras dos nicolaítas, e eu também odeio. Aqui nós vamos saber que Jesus odeia alguma coisa. Em toda a Bíblia você não ouvia nos evangelhos que Jesus odiava alguma coisa. Quem eram os nicolaítas? Nicolaíta é aquelas pessoas que pregavam a hipergraça, o amor e a graça de Jesus, e não pregava a justiça, a verdade, a equidade, a imutabilidade de Deus. Tudo em nome da graça. E uma graça sem responsabilidade é uma graça barata. A graça, ela é cara, porque alguém morreu para nos garantir a vida dele.
Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida, e aquilo não é barato. Sabe o que é a graça barata? É a pessoa falar assim: vamos nos prostituir, vamos continuar no pecado, porque aí quando a gente pecar a gente se arrepende, a graça abunda em nós, então a gente vai ficar nesse ciclo de pecado e de abundar da graça, pecado, graça, pecado. Paulo diz assim: opa, pera lá, o quê? Vocês vão ficar pecando só para você experimentar da abundância da graça? Quando você pecar de novo, você está crucificando Jesus de novo. Você está crucificando. Então a pregação dos nicolaítas era uma pregação do liberalismo, do progressismo, do universalismo, anulando o que Jesus fez. Jesus falou: eu odeio esses caras, e você também odeia. E ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Significa que nem todo mundo que tem ouvido ouve, nem todo mundo que tem olhos vê. Significa que a pregação que é pregada, muitos vão se converter, vão se render, mas muitos vão falar assim: balela. Porque nem todo mundo que ouve, que tem ouvidos, ouve. E ouvir é atender a voz do Senhor que o falou. Você já ouviu um conselho da sua mãe? Já? Quem aqui já ouviu alguma coisa da sua mãe ou do seu pai e ele já está lá na glória, não está mais no nosso meio, e você lembra dele quando acontece alguma coisa? Levanta a mão. Sabe o que é isso? Legado. É legado espiritual. Isso é legado. É o que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, ouve. Sabe do legado que você deixa para a próxima geração. O cego Bartimeu, a Bíblia fala, Jesus na última semana dele, ele estava indo para Jerusalém para salvar a humanidade. Samaria, Jerusalém, mas ele vai para Jericó, ele sai do caminho, e quando ele pisa em Jericó, um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Cala a boca, meu, Jesus vai passar aí, não atrapalha não, entra no politicamente correto. Jesus! Começou a gritar, porque ele sabia que Jesus era a vida, era o homem que podia restituir tudo na vida dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão. Jesus foi lá e curou. Flávio Joséfo fala que ele era cego porque um soldado romano furou os seus olhos, porque o seu pai era um anarquista, era um ativista. Naquele tempo tinha muitos movimentos revolucionários, e quando Jesus cura ele, Jesus está fazendo a paz dele com seu pai, está restituindo a sua visão por completo, mas ele enxergava espiritualmente. E a Bíblia termina com ao vencedor. E ontem eu falei sobre isso. Jesus chama os vencedores nas 7 igrejas. Ele não chama perdedores. Nós estamos em uma batalha, nós estamos em um combate. Eu quero saber se tem vencedor nessa noite aqui. Levanta a sua mão. Eu quero saber se aí na sua casa tem vencedor. Escreve aí a hashtag, escreve aí no comentário: eu sou um vencedor. Ao vencedor. Vencedor é vencedores. Vence a sua dor. Quantas dores nós temos para vencer, né? Darei o direito de alimentar-se da árvore da vida. Gênesis começa com a árvore da vida e Apocalipse termina com a árvore da vida. Gênesis, o paraíso de Deus, a árvore da vida era a árvore da comunhão com Deus. Ou seja, se você comer, você perde a comunhão. Você vai descobrir o que é morte. Você vai ser banido do paraíso. A sua tentação, a árvore da vida, eles caíram. No começo era a sua proibição, mas agora vai ser o prêmio dos vencedores. Ao que vencer, darei o direito de entrar no paraíso do Senhor e comer da árvore da vida. E comer da árvore da vida é voltar à comunhão plena
com o Senhor. Jesus vinha todo dia, era um lugar de paz, era um lugar de projetos, era um lugar onde eles catalogavam os animais, as frutas. Era um lugar onde você podia exercer 100% do seu cérebro. Era um lugar que Deus tinha idealizado, mas eles perderam este lugar. E agora Jesus, Ele oferece a bênção para aquele que vencer. Você vai ter direito de possuir tudo e ainda mais o fruto da árvore da vida. O fruto do conhecimento do bem e do mal, eu te farei vencedor. Adão perdeu, mas você vai ser o vencedor que vai poder ser restituído na comunhão. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que você é um vencedor? Diga lá, eu sou um vencedor. Por Jesus Cristo, que nos amou. Agora, apóstolo, o homem duro de matar recebe o indulto e ele volta para Jerusalém. E agora o último dos apóstolos, João, foi chamado para pregar uma mensagem na igreja de Jerusalém. Todo mundo, olha lá o apóstolo João, vamos ver a grande mensagem que ele vai pregar. E lá vinha ele já, velhinho, chegava na tribuna de Jerusalém, não tinha microfone, né? Filhinhos, ameis uns aos outros. Deus abençoe a igreja. Ele saía, ia embora e o povo aplaudia Jesus. Sabe por quê? Porque essa é a pregação do reino de Deus, o amor. Eu estou falando da importância do amor, mas existem também a justiça, a verdade, a responsabilidade. Alguém escreveu na minha página da internet assim, mas Jesus não condena ninguém, Jesus ele é amor. Eu falei assim, sim, mas Jesus, quando ele viu aquela mulher pega em flagrante, ele disse assim, vá e não peques mais, para que não suceda algo pior. A sociedade quer saber que Jesus não condena, mas não quer saber que o pecado tem nos levado à destruição. E aí quando você fala para a pessoa não pecar mais, você é homofóbico, você é alguma coisa, outra coisa a mais. Quando você fala para a pessoa não pecar mais, que vai acontecer coisas piores, você está perseguindo ela, você é processado. É o amor. Ele não condena ninguém, mas ele te responsabiliza pela sua vida e pela sua caminhada. Se quiser continuar pecando, você peca. Mas se quiser restauração, eu vou te restaurar. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Precisamos orar por algumas pessoas aqui hoje. Hoje é um dia de transformação, um dia de milagre. Mas antes eu quero orar pela igreja, pela pregação que foi falada. Você que deseja amar mais ao Senhor. Você que deseja voltar a amar mais. E entendeu que a nossa meta é o amor. Coloca a mão no seu coração que nós vamos orar agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você está pela primeira vez, segunda na igreja, você nunca recebeu Jesus como teu Senhor, teu Salvador, dá um pulo aqui na frente que eu vou orar por você. Jesus, Ele vai restaurar a sua fé, a sua sorte, sua família. Tem alguém que ainda ou está separado, abandonado dos caminhos de Deus e quer restaurar a sua aliança com Deus, quer voltar ao primeiro amor, voltar a Deus? Vem aqui na frente, eu vou orar por você em nome de Jesus, e Jesus vai tocar o seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir agora, Senhor, que venha o Senhor, teu doce Espírito, trazendo a memória de cada coração, aonde foi que caiu, aonde foi que deixou de amar. Pai, em nome de Jesus, promova metanoia e arrependimento em cada coração.
E agora, Senhor, trate no coração para que haja o retorno das primeiras obras. Em nome do Senhor Jesus, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, Jesus. Amém.